Ei você que é hipertenso, diabético ou está com excesso de peso, por um acaso está sentindo fisgadas na perna, especialmente na panturrilha? Ou então, uma sensação de fadiga nas pernas, sensação de cãibra, que melhora somente quando você para de se movimentar? Pois bem, pode ser um indício de doença arterial periférica. Olha só, um teste simples pode nos dar informações importantes sobre esta condição. Neste vídeo, iremos te ensinar a avaliar o índice tornozelo-braquial, que contribuirá para o diagnóstico de doença arterial periférica, fornecendo boas informações para seu médico e ainda te ajudando a treinar com segurança. Vamos lá? Antes de mais nada, você sabe o que é uma doença arterial periférica? Veja bem, as artérias são as responsáveis por levar o sangue do coração às extremidades, o que vai nutrir e transportar o oxigênio aos tecidos e órgãos. A doença arterial periférica acontece devido ao estreitamento ou entupimento das artérias, o que leva a uma má circulação do sangue, sendo a causa mais comum a arteriosclerose. Essa condição pode ser desenvolvida devido ao alto índice de gordura no sangue, colesterol ou triglicerídeos alto. Também hipertensão, ou seja, valores de pressão arterial superiores a 140 por 90. Sedentarismo, uso de tabaco e também diabetes são fatores importantes. Um teste simples que avalia a relação da pressão arterial dos braços com a pressão arterial do tornozelo pode nos fornecer indícios sobre este possível quadro, sendo muito importante ser avaliado em pessoas que se enquadram nos famosos grupos de risco, antes mesmo de iniciar atividade física. Vamos aprender? Algumas observações antes de irmos para a parte prática. Olha só, no vídeo anterior ensinamos você a aferir a pressão arterial dos braços. Precisamos que siga as instruções e utilize a técnica correta aferindo a pressão arterial dos dois braços. Só que dessa vez precisaremos que você afira também a pressão arterial dos dois tornozelos, ok? Como nossa intenção é fornecer ferramentas que te darão independência para cuidar de sua saúde, adaptaremos a medida àquele mesmo aparelho de pressão arterial que sugerimos a você, o automático, tá bom? Agora vamos para a parte prática. Eu preciso que você siga as recomendações do vídeo anterior, onde nós ensinamos a aferir a pressão arterial. Só que diferente do vídeo anterior, que nós realizamos o procedimento sentado, é preciso que esse procedimento, para avaliar a pressão arterial dos dois braços e dos dois tornozelos, seja deitado, para não dar diferença em relação aos valores, porque nós iremos aplicar esses valores numa forma de correlação entre a pressão arterial do braço e do tornozelo, ok? Então precisa de ser deitado. Depois que eu deito, interessante ficar mais ou menos 3 minutinhos aí deitado para começar a aferição. Então vamos lá, pessoal. Vamos deitar e colocar a pressão arterial para circular, tá? Lembrando aqui, olha, a região da artéria no braço. Coloquei na artéria certinho. E vou aferir a minha pressão agora. Bom, avaliei a pressão do braço, agora eu vou passar a avaliar a pressão arterial do tornozelo. No tornozelo, é necessário encaixar bem a região da artéria entre o maléolo e o maior tendão que vai para os tarsos. Dá uma olhada só no ponto específico de colocar a braçadeira. Perfeito. Valores computados. Agora eu vou avaliar e vou te ensinar a ler esses valores e aplicar na tabela de correlação para a gente encontrar aí os valores que são considerados normais, ok? E para que você possa treinar em segurança. Agora que finalizamos a aferição nos dois braços e nos dois tornozelos, eu vou te ensinar a calcular o ITB. Essa relação entre tornozelo e braço. É simples. Pegamos a pressão arterial sistólica do tornozelo e dividimos pela pressão arterial sistólica do braço, tá? Então, pressão arterial sistólica do tornozelo direito dividida pela pressão arterial sistólica do braço direito. A mesma coisa com o esquerdo, tá bom? E se o tornozelo deu 130 e no braço deu 110, vamos lá, 130 dividido por 110, 1,18. A pressão arterial do tornozelo usualmente precisa ser maior que o braço. São menores os vasos, mais distantes, porém, não pode ser nem muito maior e nem muito menor, pois pode estar relacionado à doença arterial periférica.
Então tá, olha só como podemos interpretar os valores encontrados. Eu encontrei naquele exemplo anterior 1,18, não é mesmo? Olha lá, um ITB de 0,91 até 0,30 indica veias normais, então tá tudo ok com o meu ITB, tá? Sem doença arterial periférica. Agora vamos supor que o meu ITB dê menos do que 0,4. Isso sugere uma doença arterial periférica grave. O paciente ele pode desenvolver úlceras que não cicatrizam ou gangrena. Um ITB de 0,41 a 0,90 indica doença arterial periférica de leve a moderada e justifica testes adicionais como tomografia computadorizada, ressonância ou angiografia. Agora, não só os ITBs abaixo de 0,91, ok? Um ITB maior do que 1,30 indica veias que não se comprimem e estão severamente calcificadas, o que aumenta a pressão sanguínea. Caso você apresente alguma alteração, procure o seu médico para realizar um check-up mais elaborado. Muito provavelmente ele irá te pedir exames mais aprofundados, como uma angiografia ou um ultrassom dos grandes vasos. É importante que você acompanhe estes valores e cuide-se para não desenvolver problemas mais sérios, ok? Um abraço e até o próximo bloco.